Sabe aquela sensação de que a vida às vezes parece um mapa em branco? Pois é, mas e se um dos livros mais antigos da humanidade contivesse na verdade um guia psicológico para a gente navegar por ela? Nesta análise, a gente vai mergulhar nas ideias do livro de Jordan Peterson, We Who Wrestle with God, para tentar entender as histórias bíblicas exatamente assim, como um mapa para a existência. A vida simplesmente nos joga num mundo de uma complexidade que é, assim, quase infinita. E aí, diante de tanto caos, de tantas possibilidades, como é que se escolhe um caminho? Fica bem óbvio que a gente precisa de algum tipo de guia, né? Um mapa para nos orientar. E exatamente aqui que a ideia central desta análise entra em campo. A proposta é que as narrativas bíblicas não são apenas história. Elas funcionam como mapas psicológicos atemporais, feitos para nos guiar na busca por significado. Elas, basicamente, dramatizam as escolhas fundamentais que todos nós enfrentamos. Ok, para entender esse mapa, o primeiro passo é a gente dar uma olhada diferente na palavra Deus. A discussão aqui não é sobre um ser literal no céu. A proposta é olhar para Deus como um conceito psicológico bem profundo, que descreve um processo fundamental da realidade. E que definição, hein? Deus é apresentado como espírito que voluntariamente encara o caos e o potencial para criar algo de valor. Algo habitável. Em essência, é a força que traz ordem à bagunça. E a parte mais fascinante é como isso se conecta com a nossa experiência. Se a consciência humana foi feita à imagem desse processo, então nós participamos do mesmo ato criativo. Cada um de nós, a todo momento, transforma potencial em realidade. É uma responsabilidade que dá até para chamar de divina. Tá, mas como esse processo se manifesta dentro da gente? A Bíblia descreve como uma voz mansa e delicada. É uma ótima metáfora para a consciência, né? Aquele guia silencioso que sussurra o caminho certo a seguir. Aquela voz que nos chama para mirar sempre mais alto. E essa voz interior nos coloca diante de uma escolha fundamental. Uma escolha que é perfeitamente ilustrada na história arquetípica de Caim e Abel, os primeiros irmãos. O contraste entre os dois é gritante. Abel representa o caminho do sacrifício genuíno de oferecer o seu melhor. Caim, por outro lado, escolhe o caminho do ressentimento. Ele faz uma oferta medíocre e, quando falha, em vez de assumir a responsabilidade, ele culpa o mundo, culpa a Deus e se enche de amargura. E aqui a gente vê a terrível progressão psicológica do ressentimento. Começa com a falha e a recusa em aceitar a responsabilidade. Isso se transforma em amargura. A amargura leva à destruição do ideal, que é o assassinato de Abel, e, por fim, essa corrupção se espalha, envenenando toda a sociedade. Mas e se a pessoa escolhe o caminho de Abel, o do sacrifício correto? O que vem depois? Vem o que a gente pode chamar de chamado à aventura. O convite para deixar a segurança do que a gente já conhece e crescer ao confrontar o desconhecido. A jornada de Abraão personifica isso perfeitamente. Primeiro, ele atende ao chamado e deixa tudo para trás. E veja que ele não começa perfeito. Ele é falho, ele mente por medo. Mas é através das provações que ele cresce, se torna um líder e por fim estabelece uma aliança, se transformando de Abra em Abraão, o fundador de nações. Moisés é outro exemplo poderoso. Ele está lá, no meio do nada, e vê algo que chama a sua atenção. A sarça ardente. Ele podia muito bem ter ignorado, mas não, ele se desviou para ver. A ideia aqui é que líderes são aqueles que atendem a esses chamados, que investigam as anomalias que a vida apresenta. Então, quais são as consequências de falhar nesse processo de crescimento e sacrifício? Quais são os riscos do jogo? Isso nos leva ao verdadeiro significado de lutar com Deus. Como Jacó, que se torna Israel, essa luta representa um processo ativo, contínuo. É o engajamento corajoso com o desconhecido e a escuta atenta da consciência para poder criar ordem e significado. Se a pessoa se recusa a lutar, se evita o chamado à aventura e o sacrifício adequado, o resultado leva a um de dois desastres. Ou a ordem se torna tão rígida que vira tirania, ou tudo se desintegra num caos sem sentido. E esses dois colapsos têm seus próprios arquétipos. A tirania é o Egito do faraó, que, ao ser confrontado, endurece o coração e dobra a aposta na opressão. O caos é a Torre de Babel, onde o orgulho do intelecto humano tenta substituir a ordem divina e o resultado é só confusão e a quebra de toda a comunicação. Então, vamos amarrar as pontas. Qual é o ponto crucial de olhar para essas histórias como um mapa para o significado?
No final das contas, a mensagem é clara. Essas histórias apresentam uma bifurcação no caminho. De um lado, o caminho de Abel e Abraão, sacrifício corajoso, aventura voluntária que criam ordem e significado. Do outro, o caminho de Caim e da Torre de Babel, ressentimento e orgulho, que levam diretamente à tirania e ao caos. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em meio ao caos e à possibilidade da vida, qual voz está sendo escolhida para guiar as ações? Aquela voz mansa e delicada da consciência que chama para a aventura e o sacrifício, ou o sussurro do ressentimento e do orgulho?